Primeiramente, eu cumprimento você, meu espectador, minha espectadora, na paz do Senhor. E eu também gostaria de agradecer essa oportunidade aqui de estar trazendo uma palavrinha aqui, amém? No caso hoje, eu vou estar lendo um versículo que se encontra em Provérbios 16:3, amém? E assim diz a palavra: Confia do Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Só isso, rapidinho, curtinho. E o que diz aqui basicamente? Todo ser humano cria um projeto na sua vida. Conforme as pessoas vão crescendo, elas vão pensando em várias coisas que querem fazer ao longo da sua vida, vão pensando, varia de pessoa para pessoa o que ela quer, né? Mas o ponto é o seguinte, nem sempre os seus projetos é o melhor para você. Nem tudo que você planeja, quando você planeja sozinho, por você mesmo, é o melhor. Por isso, aqui diz para você confiar no Senhor das tuas obras, porque Deus, ele tem o melhor para você. E se você confiar no Senhor, os seus projetos, as obras, ele irá te guiar pelo melhor caminho. Às vezes você não vai conseguir exatamente o que você queria. Só que o que você queria às vezes pode não ser o melhor para você. E Deus, aqui como diz, teus pensamentos serão estabelecidos. Ele irá te guiar até a melhor coisa que poderá acontecer com você. Às vezes você nem imaginava que poderia ser isso, mas Deus já tem uma ideia, ele irá te guiar e você será feliz assim. Amém? E é isso que eu queria trazer e agradeço a oportunidade. Senhor, irmãos, tudo bem? Eu vou estar lendo uma palavra que está em Mateus 7:24, que acho que é uma palavra conhecida, mas é uma palavra que eu gosto muito, que é os dois alicerces, né? A palavra diz assim: Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa, porém ela não caiu, porque a vida havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles é como um homem sem juízo que construiu a casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Amém? Essa palavra fala sobre dois homens, o homem sábio e o homem sem juízo. O homem sábio construiu a sua casa na rocha. A rocha, na Bíblia, para nós cristãos, significa Cristo, que Ele é a nossa rocha, a nossa fortaleza. O homem construiu a sua casa seria a sua vida na rocha. Aí veio os problemas, que seria a chuva, as enchentes e o vento. Vieram os problemas, tudo contra a vida, contra a casa daquele homem, sabe, lá. Mas como ele construiu a sua vida na rocha, sua vida em Cristo, ele não caiu. Deus segurou ele, Cristo segurou ele, ajudou ele a ficar em pé contra os problemas, ajudou ele a vencer os problemas. Mas o homem sem juízo, ele construiu a casa na areia, a casa num lugar não apropriado, né? Aí veio os problemas, veio a chuva, enchente e o vento, veio esses problemas contra a vida dele, contra a casa dele, prejudicou ele, derrubou ele e não tinha em quem ele confiar, não tinha quem poderia ajudar ele. Então, irmãos, essa palavra nos diz para a gente construir a nossa vida em Cristo, para a gente ser sábio, a gente sendo sábio, que é lendo a palavra de Deus, adquirindo a sabedoria dele, com essa palavra aqui é a chave para a vida. Com essa palavra, a palavra de Deus, a gente pode seguir ela 100%, que tudo vai dar certo. Deus vai nos ajudar. E é isso, irmãos. Essa palavra eu gosto muito dela, porque ela ensina a gente a... É uma prova, né? Ela ensina a gente a viver com Cristo. Que ela vai vir os problemas, mas Cristo irá nos ajudar. Cristo vai nos sustentar. Amém, irmãos? Eu agradeço aí a oportunidade por poder estar gravando o vídeo e um forte abraço aí para todos. Obrigado. A paz do Senhor, irmãos. Hoje eu vou ler um versículo bíblico aqui para vocês. Ele se encontra em Tiago 3. Eu vou ler a partir do versículo 3. Diz assim a palavra: Ora,
nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também os naus, que no caso aqui seriam navios, que, sendo tão grandes e levados de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daqueles que o governam. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Veja, né, irmãos, quanto a palavra diz aqui sobre o poder da nossa língua, né? Nós que somos servos do Senhor, nós devemos freá-las, como a gente coloca freio no cabresto, né, do cavalo, a gente consegue controlar todo o corpo do cavalo. A nossa língua também é assim. Ela tem poder de amaldiçoar, tem poder de bendizer. Aqui no versículo 9 do mesmo capítulo, ela diz assim, ó: com ela bendizemos a Deus Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura, deita alguma fonte um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. O texto nos deixa claro que a gente, como servo de Deus, crentes e fiéis, não podemos usar a nossa língua para dizer maldades e dizer bênçãos. Nós, como crentes, nós temos que usar a nossa palavra, a nossa boca, para bendizer o Senhor. Você diz para uma pessoa que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja aqui neste lar, que a paz de Deus esteja com você. E de uma outra forma, nunca você poderá usar a sua língua para usar de maldições. Irmãos, estejamos atentos com essa palavra. Ponha freio na nossa língua. Vamos pôr e pedir a Deus sabedoria, que da nossa boca saiam palavras de bênção, palavras que Deus fique contente com a gente, Senhor. Amém? Cuidado com o que você fala aí, irmão. Ponha freio na sua língua. Amém? Que Deus abençoe. Um grande abraço para vocês e um grande abraço para a igreja da IPI da Saúde. Tchau! Graça e paz, irmãos. Tudo bem? Obrigado pela oportunidade de falar de Jesus. Eu e a minha família, a gente é muito, muito grato a toda a IPI da Saúde, porque nós somos frutos das orações de vocês. E hoje a gente é muito feliz. Muito obrigada, viu? Muito obrigada a cada um de vocês. Hoje eu vou estar falando uma palavra que está em Mateus 14, do 22 ao 32. A minha Bíblia está na linguagem de hoje, amém? Jesus anda em cima da água. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que entrassem no barco e fossem na frente para o outro lado do lago. Enquanto ele mandava o povo embora, depois que ele mandou o povo embora, Jesus subiu ao monte para orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali só. Neste momento, o barco já estava no meio do lago e as ondas batiam com força no barco porque o vento soprava contra eles. Já de madrugada, entre 3 e 6 horas, Jesus foi até eles andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor que está aí, mande-me andar em cima da água até onde o Senhor está." "Venha," respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Quando ele sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou Pedro e disse: "Como a sua fé é pequena! Por que é que você duvidou?" Então os dois entraram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: "De fato, o Senhor é o Filho de Deus." Amém? Então, irmãos, muitas vezes a gente
passa por dificuldades, né? De manhã, vou começar de novo. Por exemplo, de manhã a gente acorda, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deus é comigo, tudo vai dar certo. A gente está animado, né? E aí, quando acontecem as tempestades, quando acontece um problema, um incêndio, a gente fica apavorado, né? Então, e onde está a nossa fé? Olha só, gente, o Pedro, ele estava no barco, né? Ele falou, Senhor, ele é um cara sanguíneo, corajoso, ele falou, Senhor, deixa eu ir até aí. E o Senhor falou, venha. E aí, para você ver, ele não olhou as circunstâncias, ele viu que estava ventando, que tava as ondas enormes, e quando ele estava olhando para Jesus, ele desceu do barco e começou a andar. Só que quando ele esqueceu o foco, que era Jesus, e começou a olhar para as dificuldades, que eram tão grandes, ele esqueceu do poder do Todo-Poderoso, né? Do Criador, né? Jesus é o Filho de Deus, que assim tem todo o poder do mundo para salvar ele, e ele perdeu o foco e ficou desesperado, pensando, olha a profundidade que deve ter tubarão, e ficou desesperado. Graças a Deus que imediatamente ele falou, Senhor, salva-me, e imediatamente Deus colocou, né, Deus pegou na mão dele. E a gente também é igual. Então, quando a gente estiver passando por problemas, dificuldades, a gente sempre, sabe, não olhar mesmo para as dificuldades, olhar para Deus, que Ele sim vai nos guardar e Ele vai dar aquela calma necessária. Se a gente não tiver com foco em Deus, a gente entra em desespero. Isso não é do agrado do Senhor. Amém? Então, vamos tentar começar o dia e terminar o dia focados em Deus. Não vamos nos distrair com coisas, por piores que pareçam. E não importa, mesmo se a gente perder, Deus não fala que todas as coisas cooperam para o nosso bem, né? Para o bem daqueles que amam a Deus. Então a gente tem que aceitar, porque toda a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Tudo que acontece é da vontade do Senhor, é da permissão de Deus. Então a gente tem que dar, como minha mãe fala, em tudo dai graça. Então a gente tem que dar graças a Deus a tudo. E nas dificuldades também agradecer e ter fé. A gente se preocupa, mas a gente não tem que entrar em desespero. E é isso que Deus falou comigo. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.